Condição de existência de limites é o assunto dessa aula. A condição de existência de limites é o seguinte: para que o limite de uma função exista, é preciso que os limites laterais dessa função existam e sejam iguais. Desta forma, o limite da função de x será igual aos limites laterais, caso contrário, o limite não existirá. Então, o limite da função de x quando x tende a pela direita, olha o sinal de mais, é igual ao limite da função quando x tende a pela esquerda, olha o sinal de menos. E no caso, esses dois são iguais a L. Logo, a gente pode concluir que o limite da função de x quando x tende a é igual a L. Então, os limites laterais sendo iguais, existe o limite. Caso contrário, o limite não existe. Para ilustrar essa definição, temos a seguinte função, que ela é definida para os reais, exceto 1, ou seja, no domínio não vale x igual a 1. Está aqui o gráfico dessa função e vamos então já usar o limite para analisar a vizinhança de x igual a 1. Para isso vamos usar x tendendo a mais 1 pela direita, ó, menos positivos, o y está indo para o infinito. E x tendendo a menos, ou melhor, a 1 pela esquerda, a função também está indo para o infinito, o y está indo para o infinito. Nesse caso, os limites laterais para x tendendo a 1 são iguais, infinito. Então, existe um limite para x tendendo a 1, que no caso é o próprio infinito. Se eles fossem diferentes, não existe limite para x tendendo a 1, não é o caso. Analisando um pouco mais, nós temos x tendendo a mais infinito, que no caso vai ser igual a zero, já que a função tendendo a mais infinito pelo gráfico, o y se aproxima de zero. E aqui entra um teorema muito importante, é 1 dividido por infinito. Quando isso ocorre, temos um teorema que os limites infinitos, ou melhor dizendo, no infinito, que 1 sobre o infinito é igual a zero. E também a gente pode analisar aqui quando x tende a menos infinito, que no caso entra a mesma propriedade, já que o módulo de menos infinito no denominador vai ser infinito. E pelo teorema, 1 sobre o infinito é igual a zero. Para finalizar, a gente tem mais dois casos aqui. Só para ilustrar, quando x tende a zero, é só substituir. Vai ser 0 menos 1, módulo menos 1 é 1, 1 dividido por 1 é 1. É o caso aqui de 0 e 1. Aqui no gráfico, para x tendendo a 0 é 1. E se x tendesse a 2, é no ponto contínuo da função, não há nenhuma dificuldade, é só substituir 2 menos 1. O módulo de 1 vai ser 1 e vai dar 1 sobre 1. Aqui, todos aqueles cálculos usando GeoGebra. Então, a função, limite inferior que vem pela esquerda, o superior que vem pela direita, e no caso o limite exatamente no ponto x igual a 1. E aí os outros casos também que nós analisamos. Vamos construir a seguir. Pessoal, então aqui no GeoGebra nós sabemos que a função é y igual a 1 barra módulo. Eu posso buscar o módulo nesse teclado aqui. Então aqui temos o módulo de x menos 1. Está aqui a nossa função. Com essa função aqui nós podemos aí calcular os limites. É só teclar limite inferior vindo pela esquerda. Coloca a função que no caso aqui está como f. E o valor que nós queríamos analisar, que é 1. Então, Enter. Indefinido. Então, houve algum erro? Ah, ok. Infinito. Agora, novamente, vamos achar o limite superior, ou seja, que vem pela direita. A função está como f. O ponto vai ser 1. Enter. Infinito também, ou seja, o limite, agora sem ser lateral, da função quando x tende a 1, ela existe.
e é infinito. Ok, pessoal? É possível também calcular os outros limites. O limite da função quando x tende ao infinito. Infinito eu tenho que buscar aqui no teclado virtual. Está aqui fora do parênteses. Tem que ser dentro do parênteses. Pronto. Aqui o limite da função quando x tende ao infinito deu zero, como nós fizemos. Ok, pessoal? Bem, pessoal, aqui nós vamos verificar a condição de existência para x igual a 1 para essa função. Observe que ela não tem um módulo no denominador, mas também não é definida para x igual a 1. X igual a 1 aqui seria zero no denominador. Então vamos aqui, temos o gráfico à direita. Vamos ver aqui o limite da função vindo pela esquerda. A função é f e eu quero também no ponto 1. Deu menos infinito. Então quando eu venho pela esquerda, a função, o y, vai para menos infinito. Bom, analisando rapidamente aqui na fórmula da função, eu tenho um número um pouco menor do que menos 1, ou seja, o denominador vai ficar negativo. Então, 1 sobre um número um pouco negativo vai dar menos infinito. Bom, agora vamos achar o limite que vem pela direita. Pela direita, vamos colocar a função f e o valor de 1. Olha aqui, vindo pela direita, pelos números maiores que 1, ó, o y vai para mais infinito. Analisando aqui a função, ó, esse 1 seria um pouco maior que esse. Então, ele seria um zero positivo. Pelo teorema dos limites infinitos, 1 sobre um zero positivo, vamos dizer assim, ele dá mais infinito. Gente, então vamos ver aqui a condição do limite na função no ponto x igual a 1. O que o GeoGebra vai falar para a gente? Pelo que a gente viu, ele tem que dar o quê? Uma indefinição. Ele não existe, não é definido. Os limites laterais são distintos, então não existe o limite para x tendendo a 1. Ok, pessoal? Finalizamos aqui.